Angela Merkel elogiou Portugal e o governo pela execução excelente do programa de ajustamento. A chanceler alemã afirmou estar confiante na entrega da sexta tranche da ajuda a Portugal e reforçou o apoio ao executivo de Pedro Passos Coelho. Na curta visita oficial a Portugal, Angela Merkel viveu uma agenda muito apertada, quase tão apertada como o nível de segurança que acompanhou a chanceler alemã. Depois de aterrar em Figueiredo, pouco antes do meio-dia, Angela Merkel foi recebida por Cavaco Silva em Belém. O encontro durou cerca de 40 minutos, do qual saiu sem fazer nenhum comentário aos jornalistas. O ponto de encontro com Passos Coelho foi no Forte de São Julião da Barra, em Oeiras. O primeiro-ministro escolheu um local simbólico que representa a coragem dos navegadores portugueses que se aventuraram no mar em direção ao desconhecido para conquistar o mundo. Um paralelismo com a atual situação da Europa, que vive momentos desafiantes sobre o futuro da zona euro e da resolução da crise das dívidas soberanas. Ainda assim, na conferência de imprensa conjunta de Merkel e Passos Coelho, a chanceler alemã reforçou que vai continuar a apoiar Portugal e sublinhou que sente uma forte determinação do país em resolver os problemas de consolidação das contas públicas. Jetzt ist es doch unsere gemeinsame Aufgabe, deutlich zu machen, ja, das ist eine großartige Leistung, dass diese schweren Entscheidungen hier gemacht werden. Und ich bin deshalb auch überzeugt, dass realização de feito, grande feito, e estou convencida de que a sexta parcela também será desembolsada. A chanceler fez questão de reforçar que o programa de ajustamento português não foi da autoria da Alemanha, mas sim das três instituições internacionais. Ainda assim, Passos Coelho sentiu necessidade de dizer que está atento às dificuldades e às manifestações da população, mas recusa-se a pôr a hipótese de um segundo resgate. Se a opinião do Governo fosse a de que era necessário, de alguma maneira, renegociar o memorando ou encontrar um segundo programa para Portugal, isso significaria um falhanço do nosso processo de ajustamento e significaria, portanto, que estaríamos perante a necessidade de encontrar um quadro mais severo do que aquele que temos hoje. Ora, eu não vejo pessoalmente nenhuma utilidade em estar a discutir, em primeiro lugar, o que pode correr mal, quando a nossa obrigação é saber o que é que podemos fazer e o que é que está ao nosso alcance para que as coisas corram bem e deem certo. Porque é muito importante para o país que isto dê certo. Se não der certo, o custo para todos será maior. Angela Merkel foi acenando ao lado de Passos Coelho, mostrando que concorda com as políticas do executivo português e apelou à persistência do governo. A política tem que fazer o necessário e não pode sempre se interrogar se uma determinada decisão terá a maioria do eleitorado. Mas Passos Coelho quis ser ainda mais claro em relação aos sacrifícios dos portugueses. Ninguém prometeu facilidades durante este processo de ajustamento. Sabemos que é um caminho que implica grandes sacrifícios. No final do encontro, Angela Merkel fez questão de dizer que a sua visita ao país não foi só para falar do programa de ajustamento, mas também para dar esperança a Portugal, um país com uma taxa de desemprego superior a 15% e com uma recessão prevista de 3% para este ano. Luís Gomes e Garcia Pereira são convidados deste Enfoque. Obrigado, damos pela vossa presença. Garcia Pereira, começo por si. Antes de mais, participou ontem numa das manifestações. Participei. Contra a visita da Sra. Merkel. Como cidadão que preza a independência nacional do seu país e que por isso mesmo tinha de declarar à Sra. Angela Merkel que ela não era bem-vinda, como nenhum ocupante é bem-vindo numa pátria ocupada. E foi isso que fui dizer, como muitos outros cidadãos. Manifestando exatamente a exigência, que é uma exigência crescente do povo português, independência nacional, Angela Merkel fora de Portugal. E as manifestações não tiveram uma participação menor do que aquilo que era expectável? Bem, não sei quais eram as expectativas. Eu acho que as manifestações não se medem aos palmos, ponto 1. Eu pessoalmente admitia que estivessem mais pessoas na rua. Não é? Que se perspectivasse, foi durante o dia,
Isto é, só as pessoas que tinham alguma disponibilidade horária que puderam lá se deslocar. Lisboa ficou completamente inviável do ponto de vista da circulação no interior da cidade. Transformou-se Lisboa numa cidade absolutamente sitiada por mar, rio e mar terra. Exatamente. Mas eu acho que o que é sobretudo importante é assinalar que houve, de facto, um conjunto de cidadãos em vários locais que afirmaram que estavam contra aquela visita, que é uma visita que assumiu foros escandalosos de uma visita feudal, isto é, da suzerana que vem visitar os seus súbditos, que acena com a cabeça quando o seu súbdito se porta bem e que vê o seu súbdito a prestar-lhe vassalagem. Que indícios é que vê nesta visita para substanciar essa afirmação? Repare, mesmo acabámos de os ver agora, o próprio discurso que o primeiro-ministro português fez é o discurso do vassalo. Angela Merkel atreveu-se a vir a um país independente, pretender dar-nos lições sobre o que Portugal deve fazer, evidentemente do ponto de vista dos interesses do imperialismo germânico, insistindo, aliás, em pontos das chamadas reformas estruturais, outra vez o estafado da história no campo laboral, que corresponde, de facto, ao programa que o imperialismo germânico assinala ao nosso país, mas que é o responsável pela situação em que o nosso país se encontra hoje. E eu julgo que os dados que hoje se conhecem e as declarações que foram ontem proferidas põem a claro que exatamente a prossecução por esta via e a manutenção deste governo em funções só vai representar uma coisa: mais impostos em cima de quem trabalha, mais ainda do que já existem hoje, mais cortes nos salários de quem trabalha, mais cortes ainda do que já existem hoje, mais cortes nas despesas da educação, mais cortes nas despesas da saúde, isto é, um empobrecimento ao pior nível dos anos do salazarismo e evidentemente toda a gente percebe isso, para não pagar a dívida, porque uma dívida que representa 9 mil milhões de euros só de juros neste ano e para o ano vão subir, num país que agora já se vê que tem um orçamento geral do Estado, que o mesmo ministro Gaspar, preciso que a gente não se esqueça isso, há pouco comentava que hoje em dia felizmente há gravações, e é o mesmo ministro que tem repetidamente alterado os pressupostos e as previsões, que apresentam um orçamento de Estado com um conjunto de medidas na base de uma previsão que toda a gente disse que era absolutamente mentirosa e falsa, de uma recessão de apenas 1% para o próximo ano. Agora é o próprio Banco de Portugal que vem já assinalar que será, na melhor das hipóteses, 1,6%. O déficit já toda a gente percebeu que será, na melhor das hipóteses, e com mais umas habilidades de contabilidade criativa, de 6% para este ano, para 2012. Para este ano de 2012. E, portanto, se nós deixamos que este governo continue em funções, teremos os mesmos personagens que agora, como há 2 meses atrás, como há 4 meses atrás, como há 6 meses atrás, como há 12 meses atrás, juraram que este é o caminho correto, a dizer, afinal, não chega, mais canga para cima de quem trabalha. E, portanto, isto é um problema de emergência nacional. Correr com este governo, e eu espero que a greve geral da manhã seja um importante passo no sentido de deitar abaixo o governo e propiciar a constituição de um governo democrático e patriótico de que o país tanto precisa. Luís Gomes. No caso é o Partido Socialista. Não é nada o Partido Socialista. Que é quem Socialista. está posicionado a seguir para poder se ganhar quiser as entrar eleições. pelo domínio das bocas, não. Porque não, eu acho que o governo... das bocas, é o domínio daquilo dos resultados. Luís Gomes, até eu respondo-lhe já, porque esse governo... Não, mas é que o governo democrático, patriótico de que o país necessita, não é um governo que possa sair de um mero arranjo parlamentar e de uma soma aritmética dos votos dos partidos parlamentares. Tem que ser uma frente muito mais ampla do que isso, que abrange as universidades, que abrange o que é que isto significa? Sim. Significa que tem de ser discutido na sociedade portuguesa esse programa que eu venho defendendo designadamente aqui, de desenvolvimento em primeiro lugar, recusa do pagamento da dívida, mas os partidos que estão no Parlamento, só por si, não têm nenhuma força neste momento, nem representam os interesses do povo português, como já se percebeu. E, portanto, o que é necessário neste é impor o debate que esses partidos não estão interessados em que exista ao nível da sociedade, o debate de... Primeira medida, não pagamento da dívida, porque esta dívida não foi o povo português que contraiu. Segunda medida, um programa de desenvolvimento da economia. E esse programa de desacordo, claro, sim, mas com certeza, mas é só para explicar o seguinte.
A alternativa que eu estou a defender não é uma alternativa de um arranjo eleitoral ou pós-eleitoral entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda. É qualquer coisa de muito mais amplo e muito mais importante do que isso. Mas há aqui uma questão de fundo que é o seguinte. Como é que nós podemos dizer que queremos um governo com os termos que o García Pereira utilizou, democrático e legitimado, se a população, quando vai a votos e quando vota, naturalmente vota nas suas preferências políticas, com toda a liberdade e faz as suas próprias escolhas. Sim. No passado ano votou o PST, todos nós sabemos agora, se houver eleições antecipadas, ou se este governo cair, que espero que isso não ocorra, que seria muito mau para Portugal, naturalmente o poder vai cair de bandeja nas mãos do Partido Socialista numa altura destas. Portanto, nós não podemos contrariar isso. O que eu tenho desacordo com o García Pereira é que nós não podemos... nós deixarmos, naturalmente, cada pessoa vota no que entende. Mas é que a solução não passa por... liberdade. Mas nós Gomes, a democracia não é meter um papel dentro de uma urna de 4 em 4 anos. Mas é qualquer coisa muito mais amplo do que isso. Nós não podemos dizer que as pessoas vão votar neste ou naquele. Não, há estudos de opinião, nós temos aquilo que é a evolução e a tendência de voto das pessoas. É isso que eu estou a dizer. Nós não podemos dizer, o governo democrático e devidamente legitimado é o governo que eu representaria se porventura eu... Não ouvi dizer isso. Não estou a dizer que é o García Pereira ou A, B ou C. Estou a falar genericamente, não. Agora a questão concreta é o seguinte. Portugal indo para eleições hoje seria o pior que podia acontecer ao país. E o pior que podia ser ao país seria, naturalmente, todo o trabalho que foi feito de austeridade, de sacrifício de muitas famílias, das empresas. Ao fim e ao cabo, todos nós iria por água abaixo. E é importante termos essa noção clara. Isso é diferente de que há dados que o próprio governo tem que começar a responder por eles. Em primeiro lugar, eu acho que está-se a falar demais e procura-se, às vezes mesmo dentro do governo, responder a tudo o que vem na opinião pública. Às vezes é uma tentação que existe, que todos nós temos, é humano, diria mesmo, mas como o García Pereira há pouco referiu, estou de acordo, hoje há gravações, hoje há televisões, há rádios, há sistemas de gravações muito sofisticados e facilmente nós deparamos as incongruências dos discursos. E, portanto, e naturalmente, que se hoje ouvirmos as declarações analisarmos os resultados do Banco de Portugal, naturalmente, e confrontarmos com as declarações que foi do próprio Primeiro-Ministro no próprio discurso do Pontal, neste verão passado, há aqui claramente uma incongruência. Portanto, eu acho, como dizia um autor cubano, que é José Martí, a melhor maneira de dizer é fazer. Eu acho que hoje nós precisamos de fazer, precisamos ter um governo que faça, instituições políticas que façam, políticos que efetivamente concretizem as suas ideias. E falar o menos possível nesta medida, porque hoje é imprevisível, com o estado que está a nossa economia, com o estado que está com a evolução do mundo, da Europa e, enfim, todas as alterações que nós... É imprevisível conseguir prever e apontar e amarrarmos a valores. Nós sabemos perfeitamente que a estratégia do Governo para 2013 não é uma recessão de 1,6, penso eu, que foi os dados do Banco de Portugal. De hoje, sim. De hoje. Uma revisão em alta. Não era de todos esses valores. Não era de todos esses valores. Há aqui um próprio equilíbrio que nós todos temos que fazer, e o Governo deve fazê-lo em primeiro lugar, que é perceber até onde é que pode ir a austeridade e onde, a partir de um determinado limite, por mais austeridade que signifique disciplina orçamental, equilíbrio orçamental, sustentabilidade da economia portuguesa e das finanças públicas, até que ponto é que nós não prejudicamos justamente esses princípios. E é essa humildade na análise, é esse detalhe, essa honestidade do ponto de vista de nós sermos realistas. Eu acho que qualquer governo que esteja em plenas funções, seja de um partido ou de qualquer partido, deve ser honesto com os valores, deve ser honesto com a realidade que temos. E, portanto, isto não é um tempo para grandes antevisões, é um tempo para a ética, não é um tempo para antevisões, García Pereira, não se consegue prever todos os resultados que têm sendo avançados. Porque seja de quem for, seja de quem for, são ilusões propositadamente há entidades devidamente credíveis, como o Banco de Portugal, ainda há pouco falávamos justamente disso, que têm credibilidade, mas temos de ter a noção clara que o mundo como está hoje a funcionar, com todos enfim, toda esta realidade que todos nós conhecemos, isto é absolutamente imprevisível. Portanto, eu acho que o que é importante aqui assumir-se é a política. Não, o Sócrates dizia de outra maneira. Agora, esta é a realidade, permita que me diga. E agora, quando, por exemplo, nós comentamos neste sentido,
É preciso já menos austeridade, mas mais controle da despesa. E o Primeiro-Ministro vem dizer que é preciso, para controlar a despesa, é preciso repensar o Estado. Não vem dizer é preciso cortar o Estado Social. Não vem dizer isso. Há uma suposta esquerda encapotada que só é esquerda quando está na oposição, deixa de ser esquerda quando está no poder, que agora vem dizer aqui Del Rey vem jogar contra o Estado Social. Eu próprio, quando era o governo socialista, estava no poder, eu convidei o antigo Ministro da Saúde, o pai do Serviço Nacional de Saúde, o Dr. António Arnaud, para fazer lá uma conferência no meu município, e foi o primeiro a atacar a conduta que o Partido Socialista, na altura, enquanto governo, estava a gerir, da forma como estava a gerir o Serviço Nacional de Saúde, dizendo que se estava a matar. E é esta refundação do Estado, refundação daquilo que deve ser o Estado, para se poder ter uma perspectiva clara do corte da despesa, que, efetivamente, é necessário ter. Só um à parte para terminar. Ontem, a Merkel veio aqui referir uma necessidade que tem sido muito cara no discurso do Garcia Pereira, que é preciso industrializar, uma nova política de industrialização do país. Fica justamente este registro. Mas muito rapidamente uma pergunta de 30 segundos, que era aquela que eu lhe queria fazer. O que é que a senhora Merkel vai fazer a Portugal? Eu não tenho... Não sou bruxo, como se costuma dizer, mas naturalmente eu acho que, em primeiro lugar, veio aqui dar uma declaração clara de confiança à política de austeridade que Portugal tem vindo a fazer. Vamos cá ver uma coisa. Quer concordemos, quer não, Portugal tem sido dos países que estão a ser acompanhados pela Troika que tem implementado de uma forma mais aceitável, mais elogiada para todos, as políticas de austeridade e o programa de ajustamento da economia. Sabemos perfeitamente que hoje o que é o governo de Portugal tem uma reputação bastante importante ao nível de todos os líderes europeus, justamente porque reconhece o trabalho e o esforço que tem vindo a ser feito por Portugal. Infelizmente, às vezes, mais reconhecido lá fora do que cá dentro, mas enfim, faz parte. Garcia Pereira, o que é que a senhora Merkel vai cá fazer? A senhora Merkel veio cá afirmar a sua posição, a sua soberania, exatamente, e mostrar, patentear perante o mundo que os seus vassalos em Portugal, porque é preciso dizer com toda a clareza isto, as pessoas que estão hoje no governo não têm nada a ver com o nosso país. Estão aqui a fazer aquilo que o Banco Central Europeu, o FMI, enfim, a Troika lhe manda fazer, e estão apenas à espera de, quando isto acabar para eles, irem ocupar um churro-tacho qualquer numa dessas instituições. Portanto, estão a vender o país a retalho. É preciso dizer isto com toda a clareza. Isto não é um problema de incongruências nem de imprevisibilidade. O que nós temos aqui é uma política feita de falsificação e manipulação sistemática para tentar atrelar o povo português ao pagamento de uma dívida que não é dele e que não representará outra coisa, que é absolutamente impossível que estes senhores continuem sem dizer como é que se vai pagar a dívida. Isto é, aqueles que dizem que é preciso pagar a dívida nunca conseguem dizer onde é que o país vai buscar 9 mil milhões de euros ou 12 mil milhões nos próximos anos para pagar só os juros desta dívida. E qual vai ser a dívida? Deixa-me só dar aqui uma chegazinha de 10 segundos. Todos aqueles que dizem também que não se deve pagar também nunca vieram ao país dizer como é que nós podemos viver sem pagar a dívida. Mas essa é que é uma questão. O Garcia Pereira já disse. Luís Gomes, isso é uma boca porque... Isso é uma boca, se me permitir que eu desfie o meu pensamento 30 segundos sem ser interrompido, eu digo-lhe... Desde que seja mesmo em 30 segundos, Garcia Pereira, por favor. É muito simples. Se o país não pagar a dívida, tem mais do que suficiente para se bastar a si próprio. E a argumentação de que não haveria dinheiro para nós pagarmos os salários no mês seguinte aos médicos, aos professores, é uma falsidade. Porque se Portugal disser aos seus credores, meus senhores, acabou, não há nem mais um tostão que saia daqui para o pagamento da dívida, nós temos mais do que dinheiro para isso. E já no outro dia disse também que nós temos recursos no nosso país que são mais do que suficientes. No primeiro momento em que a União Europeia e a senhora Merkel e os seus acólitos retaliassem ou procurassem retaliar em relação ao nosso país, a nossa posição deve ser sair do euro, nessa altura, sair do euro, definir uma nova paridade. Deixe-me acabar, por favor. Definir uma nova paridade do novo escudo relativamente ao euro e adotar um plano de desenvolvimento económico do nosso país, assente em duas lógicas fundamentais.
assente nas nossas próprias forças, que as temos a maior zona económica exclusiva de toda a União Europeia, temos os nossos agricultores a morrerem à fome porque não podem ultrapassar as cotas que a senhora Merkel nos impõe. De longo prazo, concordo, mas é preciso políticas de longo prazo, não têm efeito já. E ainda, efeitos imediatos é não pagar nem mais um tostão aos credores. Porque de 228, Luís Gomes, de 228 mil milhões de euros, 120 milhões são juros absolutamente especulativos e juros de juros. Os senhores estão de acordo com isso porque querem encher os bolsos à banca germânica. E eu entendo que o povo português não tem que passar fome para encher os bolsos aos banqueiros germânicos. E aqui é que está a grande diferença. Mas deixa-me só dar uma nota. Para prolongarem isto, porque o prolongamento do plano ou da reestruturação só significa uma coisa. Eu gostava de só para dizer, senhor, só para concluir, o prolongamento deste plano só significa uma coisa: mais cortes salariais. E estou-lhe aqui a dizer olhos nos olhos. E o senhor vai estar aqui daqui a 2 meses a tentar defender as mesmas medidas que o mesmo Gaspar vai aparecer a dizer, que afinal não chega e é preciso apertar ainda mais. Garcia, só para dizer o seguinte: se Portugal tivesse a capacidade de produção que o Garcia Pereira aqui refere, nós não tínhamos por nunca pedido ajuda. Se tivéssemos políticos que não sejam vento pátrias. Não tem nada a ver com isso. Nós não geramos o dinheiro necessário na nossa economia para pagar as nossas despesas, para pagar os nossos compromissos. Não é de todo verdade. Se nós tivéssemos justamente essa realidade que aqui refere, não é? nós efetivamente não necessitávamos do apoio da Troika para nada. Precisamos do apoio. É para pagar as parcerias público-privadas, é para pagar a privatização do BPN. Não foi este governo. São os amigos do professor Cavaco. O BPN. Mas o professor Cavaco não faz parte do governo. Nem vou naturalmente responder a essa questão. A questão aqui em causa é o seguinte: não foi esse governo que criou essa situação que o Garcia Pereira... Não foi. As parcerias público-privadas são a criação do governo Cavaco Silva. Não foi. Sabe perfeitamente que a situação... Desculpe, foi uma criação do governo PSD. Estou a falar da realidade dos montantes contratualizados, não foi deste governo. Com certeza, é isso que eu quero referir. ele. Agora não esteja aqui a analisar nas minhas entrelinhas aquilo que eu quero dizer, que é justamente isso, e sabe o que é que eu quero dizer. Relativamente à outra matéria que referiu, eu estou, já aqui por diversas vezes, referi inteiramente de acordo que se faça uma política de industrialização, política de aposta da agricultura. Mas acha que é possível uma política dessas a pagar aos credores? Agora, não é possível fazer com resultados a curto prazo. Não é possível fazer com resultados a curto prazo. E esta é aqui, no meu entender, é um discurso facilitista, um discurso que não tem nada a ver com a realidade, nem com a implementação de medidas. Responda-me só uma coisa. É ou não é verdade que no fim do programa dito de ajustamento e de aplicação das medidas, entre aspas, de ajuda da Troika, a dívida portuguesa terá aumentado e não diminuído? É ou não é verdade? O programa de ajuda é o que é verdade. Isto é, nós vamos estar no final deste programa pior do que estamos hoje. No quadro. Eu não sou aqui, em primeiro lugar, não sou aqui um defensor do programa da Troika. Pouquíssimos segundos para terminar, meus senhores. Já lhe disse, um sacristão da política do governo. Eu tenho capacidade de pensar, de ter análise crítica, mas então, também de dizer a verdade. Sim, senhor, o que lhe quero dizer é que no final do programa da Troika, no quadro das ações que lá estão presentes, Portugal ganhou sustentabilidade económica e ganhou capacidade para abraçar o futuro. Uma dívida muito maior e sem um único ativo importante. Custa. Sem uma única empresa estratégica. Infelizmente alguém tem que limpar a casa que vocês deixaram. Oxalá essa realidade seja de facto a verdadeira. Com a dívida aumentada e sem uma única empresa estratégica, como é que nós vamos estar melhor? Deixemos de ilusão. Eu próprio não tenho tempo para responder a essa pergunta. A minha resposta também não tem relevância nenhuma para o caso. Amanhã outro tema estará em foco.